do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, aqui é a Franciele, serva da missão Conversando com o Céu. E hoje a gente vai estar contando um pouquinho da história sobre São Francisco Solano. São Francisco Solano já nasceu ali num ambiente familiar de cristãos. E aí, à medida que ele foi crescendo, esse desejo dele de se aprofundar na fé cristã foi crescendo também. Ele ingressou na ordem franciscana e se tornou frade. Era conhecido também como frade dos violinos, porque ele usava também da música para evangelizar. Só que ficar ali somente na Espanha, que foi o lugar que ele nasceu, estava sendo muito pouco para ele. Ele queria expandir, ele queria evangelizar o máximo de pessoas que ele poderia. Ele gostaria de evangelizar a massa. Foi por causa disso, desse desejo que brotou do coração dele, que ele foi para o Paraguai, Uruguai, Argentina, atrás de pessoas para poder evangelizar. E também, na época em que ele se tornou frade, era a época da peste bubônica. Então, ele ia até essas pessoas que estavam contaminadas com a peste, ia para evangelizar, ia para cuidar, ia para atender essas pessoas. E também, ele foi enviado como missionário até uma aldeia indígena, né, onde as pessoas ali não tinham conhecimento da fé católica, da fé cristã, e aí ele ia para lá evangelizar os indígenas. E São Francisco Solano, ele era especialmente muito alegre, ele levava alegria para as pessoas, mesmo fazendo muita penitência, ele era penitente o tempo todo, mas ele não se deixava abater. Ele levava a alegria de Deus para muitas pessoas. Um fato curioso sobre São Francisco Solano, uma das imagens mais comuns que quando a gente vai pesquisar a imagem de São Francisco Solano, é a imagem dele com uma cruz e um vice-rei próximo a ele. Essa imagem retrata uma cena de que, como ele gostava muito de evangelizar para a maioria das pessoas, ele pegou o crucifixo que ele tinha e saiu pelas ruas, mostrando às pessoas o crucifixo, levando Jesus para as pessoas. E aí o vice-rei ele ficou tão impressionado com aquilo que ele dobrou os joelhos diante daquele crucifixo junto àquele frade. E durante toda a sua vida ele jamais deixou de bendizer e louvar e agradecer a Deus. Tem uma frase dele que ele pede ao Senhor: ponha a tua misericórdia em mim, porque eu sou só e sou pobre. E essa humildade dele era muito visível e é muito bela de ver, porque ele se entregava muito aos outros, ele se doava muito aos outros para poder levar a palavra, para poder levar Cristo. E ele faleceu aos 61 anos de idade, e no leito de morte ele quase não tendo mais ar para poder falar, ele não parava de bendizer a Deus. Ele faleceu falando: bendito seja Deus. Então olha que belo, né? Apesar de toda dificuldade, ele não parava de glorificar o nome do Senhor. E como hoje, dia 18 de julho, é o dia que a gente faz memória a esse santo, eu te convido a rezar essa oração de devoção a São Francisco Solano junto comigo. Deus nosso Pai, por intercessão de São Francisco Solano, iluminai e protegei todos os missionários da América Latina, e pelo sangue de todos os mártires latino-americanos, abençoai e protegei também a vossa Igreja, fazendo dela o sacramento do vosso reino, de paz e de justiça entre os homens. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.